Muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início a mais um programa do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. Hoje, no nosso programa, estamos trazendo João Carino e Diogo Cunha, escritores que estão lançando o livro Geografia da Música Carioca, agora aqui em Niterói, no dia 9 de abril, no Teatro Municipal, na Sala Carlos Couto, às 19 horas, num evento que vai ser muito prestigiado, com certeza. Estão todos convidados para esse evento. Carino, carioca, presidente do Instituto Música Brasileira. Instituto Memória Musical Brasileira. Instituto Memória Musical Brasileira. É complicado mesmo. Diogo Cunha aqui com a gente, niteroiense, pesquisador desse livro e de mais alguns outros também, né, Diogo, que você vai falar para a gente mais na frente. Muito obrigado pela presença de vocês, desde já agradeço. Obrigado pelo convite. O livro vai ser lançado dia 9 de abril no Teatro Municipal, a partir das 19 horas, com uma canja do grupo Rio Trio Instrumental. É isso, Carino? Fala um pouquinho desse lançamento para a gente. Nossos amigos vão estar tocando lá, que é o Alessandro Cardoso no cavaquinho, o Leandro Saramago e o Netinho, o Leandro Saramago no violão e o Netinho no pandeiro. Vão fazer lá uma roda de choro, né? A gente vai estar autografando o livro. Nós fizemos um lançamento no Rio, em fevereiro, mas o prefeito do Rio anunciou uma Arca de Noé, que não saiu, não é isso, Diogo? A Arca do prefeito deu água. Deu água na Arca. Então, agora o público de Niterói está convidado para ir lá. Vamos prestigiar, estaremos todos lá com certeza, Exatamente. Carino. Os cariocas foram no dia do evento lá do Rio, e os niteroenses ficaram assim, né, com medo da ponte, essas coisas. Né? Então... O livro fala do mundo cristão, carioca, fala do intrudo, do machixe, choro, bossa nova. Enfim, como é que foi esse trabalho de pesquisa de vocês? Quanto tempo levou isso? Levou cerca de 1 ano a gente fazendo a pesquisa. O Diogo pode falar melhor. O Diogo a grande especialidade do Diogo é a pesquisa, né? Ele é um homem das bibliotecas e discotecas públicas, arquivos. Essa pesquisa demorou mais ou menos 1 ano para a gente fazer. A pesquisa de imagem correu junto com a pesquisa de texto, porque esse nosso livro da geografia ele tem uma pesquisa de imagem também bem bacana, com bastante coisa. Não só o texto, mas as imagens. Demorou mais ou menos 1 ano essa nossa empreitada geográfica. E como que nasceu a ideia de fazer o livro, Carino? A gente observou que havia livros de tudo que é gênero, né? Você encontra livros de bossa nova, livro de samba, de choro, mas a gente não tinha no mercado um livro que trouxesse, que reunisse todos os gêneros cariocas. Quer dizer, e na verdade a gente se deu conta de que os principais gêneros da música brasileira nasceram na cidade do Rio de Janeiro. Então a ideia foi fazer uma geografia e reunir todos esses gêneros e contar um pouquinho da história desses gêneros. Tem muita curiosidade também no livro. Eu tive a oportunidade de ler. O samba nasceu do índio, do negro. Como é que é isso, Diogo? Você conta pra gente como é que foi essa pesquisa aí também, Carino. A gente fala do samba, fala do Pelo Telefone, né, que foi o primeiro samba ou não gravado, que a gente fala um pouco aí do livro. Mas o Carino descobriu algumas coisas sobre o samba, né, que ele colocou aí no livro, que são bem interessantes também. O samba é negro ou é do índio? Pois é. As pessoas que gostam né, normalmente a história até agora conta que o samba vem da África, né? Tem uma forte influência negra. E nós encontramos em alguns livros do século XVI, especialmente no Tratado Descritivo do Brasil, uma descrição, né, do samba de partido alto. Um português que seria devorado, porque os índios da costa carioca do Brasil, os tupiniquins, os temiminós, tinham esse ritual antropofágico, né, de comer o inimigo e tal. Então ele foi capturado, ele seria devorado naquele ritual. E ele descreve no livro exatamente
uma música, primeiro batucada, com alguns instrumentos de percussão, uma música onde um índio fazia uma parte fixa, como se fosse um mote fixo, e outras partes improvisadas. O samba do formato do Partido Alto, que é um dos versadores também, até hoje, né? Do desafio. É uma cultura muito brasileira, né? De você ter um mote, o mote fala de saudade, então você fala um pouco dessa saudade, o outro versador fala da outra, de saudade, e vai desenvolvendo, falando à volta desse tema. Interessante. Quem gosta de música vai se deliciar com esse livro, né? Porque fala de todos os gêneros, é um livro só falando de todos os gêneros, praticamente todos os gêneros de música, né? Dos principais gêneros, né? Conta pra gente, o que é o intrudo? Eu lendo, falei, meu Deus, intrudo. Vou perguntar ao Carino que ele vai... O intrudo é o gênero que deu vez ao carnaval. O carnaval vem do intrudo. O intrudo vem lá da Roma antiga, lá da Idade Média. Ele era uma festa pagã, né? Vem da mitologia até, né? Feita para o deus da agricultura, Saturno, onde naquele momento, que era um momento próximo ao Natal, daí vem o Natal cristão vem daí, dessa festa. Havia uma inversão de papéis, os escravos viravam nobres, os nobres viravam escravos, os soldados viravam escravos, cada um era uma bagunça de fantasias e tudo. Então eles faziam um ritual, esse ritual valia tudo, era um ritual, inclusive tinha orgia, eles davam presentes uns para os outros, esse ritual durava 3 dias, era para estimular que as safras, que a agricultura fosse positiva, fosse boa. Então essa festa pagã, da inversão dos papéis, onde você sai do seu lugar de nobre, passa a ser escravo, essa brincadeira, ela se perpetua na Europa, vai para toda a Europa. Em Portugal, por exemplo, os intrudos eram bonecos gigantes, eles carregavam os bonecos, também havia uma inversão de papéis. Isso vem para o Brasil, essa tradição de brincar o intrudo, na verdade, de brincar, que virou o carnaval. Não o carnaval como a gente conhece hoje, mas um momento do ano, onde as pessoas deixam de ser o que são e passam a viver uma fantasia, botar uma máscara e tal. Isso no Brasil foi transferido, né, essa época do Natal, né, perto do Natal, para 40 dias antes da Páscoa. Porque carnaval é o carnivale. Não? Então você não pode, você tem que ficar 40 dias em jejum, teoricamente temos que ficar até hoje, né? Mas os últimos dias, antes do início dos 40 dias, que é o carnaval, você pode, carnivale, você pode. Então, quando a carnivale, você inverte os papéis e sai à rua brincando, aqueles 3 dias de brincadeira, né? Então, é basicamente isso. Mas aí o que era o intrudo? Acabei não respondendo a pergunta. O intrudo que veio para cá era uma brincadeira de jogar água um no outro. Então, nos navios portugueses que vinham para o Brasil, os navios eram a vela, né? Século XVI, então não tinha motor. Então o navio parava o vento, parava o navio. Calor danado, chuva. Aí os caras brincavam de jogar água no Jogar água um no outro, isso aí. E era só água que eles jogavam? Não, no navio. Aí chegou aqui, era uma brincadeira. Eles jogavam água na fonte, faziam os chamados limões de cheiro, que eram umas bolas de cera, que botavam uma água perfumada e jogavam um no outro os limões de cheiro. E depois isso foi sendo popularizado, as pessoas não tinham limão de cheiro e jogavam qualquer água, jogava urina, jogava fezes, pó de mico, o que fosse. Isso dava briga, dava muita briga. A polícia começou a proibir, porque o cara jogava um negócio nojento no outro, o outro ficava ofendido e batia e saía briga, morte. Aí foi proibido? Foi proibido. Aí ficou a tradição, né? O interessante é que ficou a questão da brincadeira, da tradição de você jogar uma coisa na outra. Isso resultou no aproveitamento do confete, por exemplo. O confete é você jogar a serpentina, o lança-perfume, é uma consequência do intrudo. Lança-perfume você joga aquele negócio gelado, né? Jogava gelado. Só que o pessoal começou a cheirar o lança-perfume, foi também proibido. Hoje em dia você tem aquela coisa ordinária, né, Carino? Daquela espuminha que as pessoas ficam jogando. A espuma colorida também, né? Isso com certeza, dá para dizer. Mas pode ser um pouco isso também, né? Dessa tradição
que já tinha no intrudo e tal. Aquela espuminha. Isso tudo a gente vai ler aqui nesse livro, com certeza, essas curiosidades Tem muito vários interessantes. detalhes do intrudo. Esse detalhe do confete eu lembrei, falei muito. Poxa, fala pra gente um pouquinho do machixe, Diogo. Olha, o machixe, possivelmente, é o primeiro gênero mesmo que nasceu no Rio de Janeiro. 1870, 1880, ali pela Cidade Nova. Machixe era um tipo de planta, né? Uma planta reles, uma planta qualquer. Então a dança era considerada por algumas pessoas como uma dança reles, como uma dança qualquer. Você pode fazer comparação com isso com várias coisas que tem. Funk, por exemplo, depois, né, a mesma coisa, mesmo tipo de preconceito que teve, gêneros que nasceram no Rio de Janeiro. Então o machixe teve muito isso. O próprio Pelo Telefone, ele é, em larga medida, um machixe. A maneira que ele é tocado, a maneira, né, que ele evolui. O machixe tinha uma coisa muito interessante, que era a coisa da dança. Tem um dançarino chamado Duque, que dançou o machixe em Paris, também já pelo início do século XX. E aí, quando ele voltou para cá, o machixe voltou mais afrancesado, né? Podemos dizer assim. E aí, a parte da sociedade que não gostava do machixe passou a admirar. Que, na verdade, essas pessoas sempre gostaram dentro de casa, né? Eles não gostam de falar que gostam, mas eles sempre gostaram dessas coisas. Só acrescentando que o machixe, ele não era bem visto porque era uma dança libidinosa. Os casais se esfregavam, né? Esfregavam o corpo. A mulher colocava as pernas no meio das pernas do dançarino, colava testa com testa. Era muito sensual, muito quase sexual. Então, quando o Duque vai a Paris e dança o machixe lá, e vira moda, ele faz uma apresentação para os reis de França, para o rei da Inglaterra e tal, vira moda lá e volta para cá, e volta sensual, volta igual, mas, porém, aprovado pelos franceses, e o Rio de Janeiro tinha uma influência, sofria uma influência francesa enorme. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, que dentro da pesquisa que nós fizemos, gato dormindo no fogão. Isso aí vai desenvolver um tema grande que eu percebi, né? O que é isso, gato dormindo no fogão? Conta pra gente, Karina. Teve um escritor chamado Alexandre, que ele é mais conhecido como Animal, esse Alexandre Pinto. Ele escreveu um livro nos anos 30 chamado Choro, do Chorinho, né? E o Chorinho, ele então descreve os principais personagens do Choro. E o Choro, essa música instrumental, era tocada muito nas casas das pessoas. E os chorões, na maioria das vezes, tocavam para comer e para beber. Então, iam para a casa para sua casa para comer e para beber. Então, ele como o interesse era comer e beber, o Alexandre ele ia visitar a cozinha. Se tivesse um gato dormindo dentro do fogão, é porque o fogão não tinha sido aceso e não tinha comida. Não estava sendo utilizado. Não estava sendo utilizado. Aí ele dava o fora, né? Dar o fora é ir embora, né? Até hoje a gente usa isso. Então ele dava o fora. E a bebida era vinho do Porto. E a época de ouro, que vocês falam também no livro? Época de ouro do rádio? Sim. Tem um período importante no rádio, que é o período dos anos 40, 50 e tal, que tem uma geração de músicos muito especial, né? Pixinguinha, por exemplo, nesse período, fez muitos arranjos de músicas e abrasileirando os gêneros. Você tem o Jacó, que tocava nessa época, que também é um chorão. Quer dizer, nesse período você tem grandes cantores, você tem o Orlando Silva, você tem Francisco Alves, todos eles desse período, que é um período que o pessoal chamou de Era de Ouro, ou Época de Ouro do rádio. A história começa lá em 1927, com a descoberta do microfone elétrico. O microfone ele revoluciona tanto o disco, quanto o rádio, quanto o cinema. Quando a possibilidade de você, emitindo baixinho, consegue gravar alguma coisa. Até então o disco só era gravado por pessoas que tivessem muita força para gravar, porque
era uma espécie de uma corneta ao contrário, o cara gritava ali e imprimia no disco. O rádio também era muito incipiente, estava começando. Com o advento do microfone elétrico, foi possível você ter o rádio como se tem hoje, você falar baixinho. Foi possível os cantores que não tinham esse vozeirão, como Francisco Alves, como Vicente Celestino, Araci Cortes, cantar também. Entendi. Então, o que aconteceu é que houve uma geração de cantores e de compositores que se inicia em 1927, especialmente até meados de 1940, que vão fazer o rádio e vão fazer o cinema falado. O cinema também não tinha som, porque não era possível captar o som e colocar no cinema, porque não havia esse elemento que era o microfone elétrico. Uhum. Então foi o aparecimento do cinema falado, do rádio e do disco como uma possibilidade de você ouvir qualquer pessoa cantando. Então você vê o Com Que Roupa do Noel Rosa, 1929, o Noel cantando. Tinha o Mário Reis, a Aracide Almeida e outros tantos cantores. Imagine o seguinte, imagine um mundo sem rádio. Você quer saber... Que trabalho incrível de pesquisa que vocês fizeram, né? Muito, muito, muito interessante. Tem um capítulo também só sobre o Noel, né? Da Vila Isabel, falando da Vila Isabel. A Bossa Nova, Diogo, conta pra gente um pouquinho. A gente começa a Bossa Nova aí na nossa geografia falando do Jaime Silva, que era uma pessoa de Oswaldo Cruz, que ficava namorando ali no Campo de Santana e tal, e via aqueles patinhos lá mergulhando naquele calor, né, do Campo de Santana. E falou que um dia ia fazer a música para aqueles patos, e de fato ele fez o Pato, que o João Gilberto cantou muito bem, um dos grandes sucessos do João Gilberto. A gente começa a bossa dessa maneira, e é legal fazer isso, porque você mostra que a música carioca, ela tem várias influências. Por exemplo, o Jaime Silva é uma pessoa de Oswaldo Cruz, o João Gilberto veio da Bahia, e os dois fazem uma coisa que é a Bossa Nova. Né? Enfim, mas começou com o disco da Elisete Cardoso, não é isso? Eu acho, não sei o que o Carino acho que o Carino, na verdade eu concordo com o Carino, eu estou até puxando essa sardinha porque eu concordo com ele. Eu vendo peixe pelo preço que eu compro, né? Não vendo peixe por outro preço. Eu acho que a Bossa Nova é o violão do João Gilberto. Porque se não é o violão do João Gilberto, não vai ser o encontro lá no Vilarino, que é ótimo para tomar uma cachaça. Não é o encontro de tom, não é o encontro das pessoas, é o João Gilberto, é o violão do João Gilberto. A partir daí... É um fenômeno, né, João Gilberto? Depois daí está tudo certo, depois daí é rolimã na ladeira. Desceu e resolveu. O rolimã descendo. Porque havia a música, a Bossa Nova é moderna, mas o Valzinho, o Custódio Mesquita, o Garoto já faziam música moderna antes disso. O cantar baixinho, né? Um cantinho, um violão. Não foi ele que trouxe isso, João Gilberto trouxe isso, porque o Mário Reis já fazia isso. Então, na verdade, a grande diferença foi aquela batida no violão totalmente inesperada e que deu uma outra bossa à música, né? Trazendo também um elemento de modernidade, com uma harmonia complicada do Valzinho, do Custódio, do Garoto, e também com uma voz, porque o João Gilberto, o primeiro disco dele, de 52, ele canta imitando Orlando Silva. Aquela voz que a gente ouve do João Gilberto não tem nada a ver com a voz dele. Ele imitava mesmo Orlando Silva. Parece Orlando Silva cantando. Poxa vida. Diogo, qual é a diferença, você como pesquisador, do funk para os outros gêneros de música? Existe uma diferença, quem ouve, quem é leigo, percebe essa diferença grande. O que você pesquisa sobre isso? Olha, eu acho, e sempre quando eu posso eu falo isso, eu acho que o funk é o maior movimento cultural hoje do Rio de Janeiro, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Não existe nada que acontece mais no Rio de Janeiro do que baile funk, tirando o carnaval, que é uma festa datada, que você tem lá aqueles dias que saem os blocos das escolas de samba. Não existe hoje no Rio de Janeiro um movimento maior do que funk. Sexta, sábado e domingo, os bailes que acontecem. Aqui em Niterói, por exemplo, tinha muito o baile do Canto do Rio, não sei se existe mais, na pesquisa do Hermano Viana, ele fez muito ali.
sobre os bailes funk. Eu acho que como movimento cultural é que o funk tem que ser estudado. Se alguém tem algum problema com barulho, algum preconceito com as letras, isso é uma outra questão que depois existem teses. Você teses. diz o funk como movimento cultural. É importantíssimo. É importantíssimo ser estudado, é importantíssimo estar nesse livro, como é importante estar em muitos livros sobre música e sobre música do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar. A questão da qualidade do funk é complicado. Né? Exatamente. Mas o funk é o Diogo não concorda muito com isso, mas é um gênero fraquíssimo musicalmente. Né? É um gênero de um acorde só, de uma batida muito parecida, com letras, a maioria das letras muito ruins. Musicalmente pobre, né? Essa apologia ao crime, ou então sexualmente... não é você comparar o gênero funk em termos de qualidade musical aos outros gêneros nascidos no Rio de Janeiro, como a bossa nova, o samba, o choro, o machixe, samba canção, samba de break. É um abismo em termos de qualidade, né? O aspecto que o Diogo levanta é a relevância como um movimento cultural, social, vamos dizer assim, né? É isso que eu entendo. Não, isso é que eu acho que é fundamental. Agora, as outras questões, enfim, muita gente já discutiu, muita gente está falando. Falo com o movimento, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Esse livro que vocês estão lançando agora, vão lançar aqui em Niterói agora, dia 9 de abril, no Teatro Municipal, na Sala Carlos Couto. Eu tive muito prazer em ler, Carino. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Eu vou ler um pedacinho aqui de um texto de vocês que eu achei muito legal e eu queria compartilhar com nossos telespectadores. A música popular brasileira, nascida no Rio de Janeiro, é fruto de uma mistura de raças, costumes e origens. Uma espetacular e coincidente união de tradições musicais, nacionais e de fora do Brasil. Este caldeirão cultural só poderia ter acontecido aqui, lugar onde o Cristo Redentor, de braços abertos sobre a Guanabara, se veste de índio, desfilando no cacique de Ramos, e num porre de felicidade no bafo da onça, batiza, por decreto assinado com lápis de cor, Cidade Maravilhosa. Eu fiquei muito emocionada quando eu li o livro, quando eu li esse pedaço desse texto de vocês. Uma orelha incrível do André Diniz, prefácio de Carlos Didier. Convido a todos. Grande caola. Muito bonito, textos maravilhosos, uma diagramação, muitas imagens, muitas fotos, lindo o livro. Convido a todos para estarem na Sala Carlos Couto, no dia 9 de abril, para o lançamento desse livro, compartilhar com esses mestres da música. Muito obrigada pela presença, Renata, de vocês pelo convite. aqui. Obrigado. Estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Terminamos o nosso bloco de cultura com esses mestres da música, convidando a todos para o lançamento do livro. O próximo bloco terá a presença da Elizabeth do Vale, psicóloga acadêmica de Niterói. Muito obrigada. Para dar início a mais um semestre letivo, nada melhor do que acolhimento estudantil. Um evento onde o calouro pode conhecer melhor a universidade e o curso que ele fará. Quem marcou presença também foram os alunos do ensino médio. Confira em mais um Boletim UniTV. Roda a vinheta! Durante os dias 3 e 4 de março, diversos estandes ficaram espalhados pelo campus do Graguatá. Neles, departamentos e atléticas de vários cursos, projetos e órgãos da UF apresentaram suas atividades aos novos alunos e visitantes, aonde a nossa universidade faz de tudo para que o calouro se sinta em casa. O acolhimento para nós é sempre uma prioridade, porque é um momento onde a gente pode se apresentar a toda a comunidade, em particular os nossos queridos futuros alunos, né, que são uma parte fundamental da universidade. Eu acho que o aluno ele chega assim muito sem conhecer a universidade, sabe, assim, até imaturo e tudo, e eu acho que é uma forma dele conhecer o que a UF proporciona. Tem vários projetos de extensão, tem projetos de iniciação científica,
Tem outros projetos, tem projetos para alunos carentes, que é desenvolvimento acadêmico. Uma família, quando chega aqui e vê uma recepção dessa, se sente muito mais segura em deixar o filho, que às vezes é de muito longe, aqui na universidade. Então isso também é uma coisa importante para a gente. Não só acolher ele de maneira diferenciada, mas trazer essa segurança para a família e saber que ele vai estudar num lugar que ele está sendo bem acolhido mesmo, de fato. Alunos do ensino médio de várias escolas do estado do Rio de Janeiro visitaram a UF nesses 2 dias. Eles conheceram a universidade e puderam se ambientar melhor ao mundo universitário. As palestras foram ótimas e a gente está muito ansiosa porque eu quero vir para cá. E o acolhimento está sendo muito bom, mas eu realmente ainda não tenho ideia de qual faculdade eu vou seguir. Eu quero fazer engenharia química e eu recebi umas informações muito interessantes na palestra. Gostei muito, estou adorando. Muito bom. Aqui tem um lugar amplo onde a gente pode ver não só a nossa área, como as diversas dos demais cursos. A gente fica meio assim, mas ele tem que seguir a vida dele, né? A gente não cria filho pra gente, pro mundo. E foi o que ele escolheu. Quis a UF, passou em várias outras, mas o negócio dele é a UF. Só fala na UF. É uma felicidade da minha vida. Meus pais estudaram aqui, meus filhos estudaram aqui, agora eu estar estudando aqui é uma felicidade sem tamanho. Isso aqui é extremamente necessário. Na verdade, estar conhecendo os veteranos agora já facilita muito. Regla Caleiro é de Cuba e veio para a UF fazer intercâmbio e aprender melhor o português, para depois cursar odontologia. É uma boa escola, assim, agradável, as gente são hospitalárias, solidárias. Algumas empresas juniores também marcaram presença no evento. Entre elas, destaca-se a Enjúnior, uma empresa do Instituto de Computação. Elas funcionam como outras empresas, prestando serviços a clientes reais, mas com um detalhe especial. São formadas inteiramente por universitários da UF. Ela assume um papel similar ao do estágio, de dar, digamos, um gostinho de realidade, de mercado de trabalho para o universitário que acaba estando muito fundo dentro do meio acadêmico. No nosso caso, a empresa júnior, diferente do estágio, ainda dá isso um pouquinho mais. Porque por mais que seja trabalho voluntário, você não ganha uma bolsa por isso, você tem uma série de responsabilidades muito maior do que você teria no estágio. Acolhimento estudantil é sempre assim, muito animado. Tivemos muita dança e música. Uma das mais animadas era a Fabiana Menezes. Ela participa desde o primeiro acolhimento e estava coordenando a mais nova atração do evento, o karaokê. Eu acho que esse é o primeiro passo para essa vivência que eles vão ter ao longo de 4, 5, talvez até mais anos na universidade. E eu acredito que a universidade está dando uma boa impressão, né? Uma impressão calorosa, uma impressão forte para esses calouros. E com certeza eles vão se sentir à vontade, vão se sentir bem alegres de estarem conosco ao longo desses anos na universidade. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje aproveitando para darmos continuidade à programação da semana passada, que foi uma programação feita com meu amigo Carlos Gran, que é advogado, atua em cidadania ativa, e nós estávamos comentando a respeito de situações agora, nesse momento histórico que a gente está atravessando, situações que causam à nossa população, de uma maneira geral, uma insegurança muito grande, um desgaste emocional muito grande. E eu vejo tudo isso como um agravador de várias situações que concorrem para que a saúde de todo o indivíduo se debilite cada vez mais. E eu vejo, por ver essa população tão sofrida, uma população que vem sangrando tanto já há muito tempo, eu penso que fazer alguma coisa aqui, pelo nosso município, em termos de informação, né? Quanto mais informação, melhor, para que a gente possa se estruturar de uma maneira tal
que a nossa saúde não fique tão comprometida como vem sendo com essas mudanças e esses percalços todos, esses obstáculos todos que a gente tem enfrentado ultimamente. E para dar continuidade ao nosso bate-papo da semana passada, nós trouxemos hoje o Dr. Gustavo Fuscal do Cury. Boa tarde, Seja Beth. muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Né? E a gente gostaria, então, doutor Gustavo, que a gente pudesse dar continuidade às questões que nós colocamos na semana anterior, principalmente a questão sobre energia elétrica. Né? Quer dizer, tem alguma coisa aí em termos municipais? Eu sei que me parece que tem uma movimentação de vocês, advogados, né? E eu gostaria de ouvir de você o que está sendo feito em função disso, para tranquilizar um pouco mais a população. Perfeito, Beth. Então, essa questão do reajuste de energia elétrica, a gente tomou conhecimento por um amigo nosso que vinha acompanhando os noticiários. A gente tem um grupo de estudos de direito aqui, são colegas advogados de Niterói, e resolvemos, com base nisso, fazer uma pauta exclusiva para a questão do reajuste de energia elétrica. Montamos um grupo de estudos, fizemos uma convocação pelas redes sociais, muitos colegas aderiram a essa convocação. Ao todo foram 85 advogados, em colaboração tanto presencial quanto online, 30 presenciais, e começamos a fazer a pesquisa sobre isso. Em primeiro momento, foi feita uma verificação junto ao agente regulador do mercado, que é a ANEEL, e junto à Ampla, buscando as informações necessárias para verificar o motivo desse reajuste, né? Porque o procedimento de reajuste ele se faz por meio de um processo administrativo, no qual a concessionária formula sua pretensão de reajuste ao poder concedente, que no caso é a ANEEL. Isso tudo se faz por procedimento administrativo, é feito todo um transcorrer, é feita a produção da necessidade disso econômica, é feito um cálculo, inclusive levando em consideração também o índice de reclamação da concessionária. E, com base nisso, o poder concedente avalia se sim ou que não, vê o percentual, vê os índices de correção monetária também, e homologa ou não esse pedido de reajuste ou diz o quanto seria o razoável. Pois bem, nesse caso, o que nós verificamos é que não houve um posicionamento, nem um pronunciamento público da agência reguladora sobre qual ato administrativo baseou esse reajuste. Só houve um informe do reajuste. Qual a base? A base de cálculo desse reajuste, efetivamente. Como se chegou nesse percentual que hoje conhecemos de 40% para uns, 50% para outros e 30% para os de baixa tensão. Com base nisso, nós entramos com um procedimento administrativo junto à ANEEL, solicitando que fosse prestadas essas informações. Transcorrido o prazo, não foram prestadas essas informações. Nosso grupo montou uma nova reunião para debater o procedimento a ser seguido. Foi-se debatida a questão e apurou-se que o melhor caminho seria, pela medida cautelar, postulando exatamente a exibição desses documentos para ser avaliado. Quer dizer, solicitando uma transparência, dessa tomada de decisão, né? Exato, porque é um direito do consumidor, usuário desse serviço, o acesso às informações, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, pela própria norma que regulamenta esse marco regulatório do setor de energia elétrica, da concessão de serviços públicos e também por uma lei nova de 2011 que cuida da transparência pública, que também se aplica ao caso. Então, com base nisso, todos esses fundamentos jurídicos, foi-se formulada essa medida cautelar com o pedido liminar. O que é o pedido liminar? O pedido liminar é aquele que você, diante de um fundado receio de dano ao direito, e sendo evidente que a demora na análise dessa questão possa gerar um prejuízo às partes, o juiz pode antecipar essa decisão que seria dada no final do processo, dá-la no início, exatamente para resguardar esses direitos. E no caso, é um caso desse, exatamente porque o impacto econômico em todos os consumidores será relevante. Foi deferida liminar na segunda-feira, tomamos conhecimento em cartório, e agora o próximo passo é que tanto a ANEEL quanto a Ampla sejam intimadas dessa decisão e aí sim apresentem em juízo essa documentação para que nós possamos avaliar e aí sim ver no segundo momento se esse reajuste seguiu os critérios legais e se foi devido ou não. E uma outra coisa que a gente percebe aí como deficiência no setor do atendimento de energia elétrica, de uma maneira geral, aqui no nosso município, que a gente já experimentou isso
de uma forma extremamente tensa e caótica. Por exemplo, aparelhagem de pessoas que precisam, que estão num estado de saúde e que precisam de usar determinados aparelhos que são ligados à corrente elétrica. Essa é uma situação muito crítica, também foi objeto de debate no Né? nosso grupo. Por exemplo, nebulizadores, uma série de CPAPs aparelhagens, também. exatamente, uma série de aparelhagens que você às vezes utiliza até na sua residência ou por atendimento de home care, tal e coisa, e que ficam prejudicadas em função de pessoas que fazem alimentação nasogástrica, que estão em casa, mas que fazem esse tipo de alimentação, ficam prejudicadíssimas. Por quê? Por falta de energia elétrica. Quer dizer, aí as pessoas falam, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, tudo, gente, envolve saúde, porque na ponta de lá, no final da ponta, você tem um desgaste tremendo e a sua saúde vai para o espaço. Sim. Né? Tanto a água como a energia elétrica hoje são bens essenciais, são bens de consumo essenciais. Com certeza. No caso da energia elétrica, tem essa peculiaridade também de setor, que é uma questão toda, e tem um dado que até eu trago um pouco a questão de história sobre essa questão da energia elétrica. Há tempos atrás o Brasil enfrentou um racionamento também, e naquele momento as pessoas tinham lâmpadas incandescentes em casa e efetivaram a substituição por lâmpadas fluorescentes. Enfim, você conseguiu aliviar esse impacto de reajuste, enfim, impacto do apagão que houve naquele período, com essa substituição. O cidadão conseguia fazer. Hoje o que ocorre? Todos nós já estamos imbuídos desse espírito de consumo consciente. Sim, de restrição, tanto dos bens né? quanto dos serviços. Cada vez uma restrição maior de uso. Tanto que o consumidor hoje, já nessa consciência de coisas, em especial do consumo consciente, ele opta em comprar um produto que tem um padrão A de consumo, de eficiência energética. Sim, com certeza. Então você fica num cenário segundo o qual o consumidor praticamente tem na sua casa quase todos os bens em padrão A de consumo. Eu acho difícil que algum consumidor hoje tem uma lâmpada incandescente em casa, quando muito seria uma lâmpada de LED. Então, vamos cortar aonde o consumo? Como é que vai ser feito isso? Não, o que está sendo feito é que está se cortando literalmente na carne do indivíduo, ou seja, a gente está adoecendo em função de todo esse conjunto de coisas que cada vez mais restringem a vida do ser humano e fazem com que ele, inclusive, comece a se tornar claustrofóbico. Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Quer dizer, é um contraponto muito complicado, porque um avanço tecnológico é uma coisa espantosa. Sim. E aí você não tem a alimentação para usar essa tecnologia. Sim. O que ocorre? Nos últimos 4 anos foram estimulados muito ao consumidor brasileiro a opção de vários bens de consumo, como smartphones, como tablets, como notebooks. Foi extremamente fomentado isso. Então, esses bens que são... e aí eu volto à questão da essencialidade da energia elétrica. Hoje, muitos optam por ler livros... Aí eu te pergunto, quem trabalha em casa como autônomo e que usa a rede de informática, né? Rede de internet a rede de internet, precisa da banda larga ali funcionando, e não tem energia para... O que reforça cada vez mais a essencialidade da energia elétrica. Você hoje está num caminho que você não tem como voltar. Fica difícil retornar aos antigos hábitos. Você vive hoje a tecnologia no seu dia a dia. Até porque todas as empresas, de certa forma, hoje para você, qualquer documentação, qualquer coisa, se você não tem a informática, você não tem informação sobre ninguém. Exato. E voltamos exatamente nessa questão. A energia elétrica ficou para nós hoje mais essencial ainda. Cada vez mais. Então, um serviço essencial desse para o consumidor, no caso desse aumento de tarifa, ele inviabiliza o próprio consumo ao ponto de talvez gerar uma violação de uma garantia constitucional muito grave, que é a dignidade da pessoa humana. Esse reajuste, ele, por certo, vai afetar a dignidade da pessoa humana. Sim. No calor do Rio de Janeiro, viver hoje sem ar-condicionado é uma coisa que avilta. Mata. Exato. E voltamos também à questão que você tinha dito da saúde. Por exemplo, pessoas que além desses itens, por exemplo, a questão de uma UTI móvel, a pessoa que está na sua residência, enfim, o aumento, qual vai ser o custo, o impacto disso? Pode até ser inviável a manutenção disso. Talvez ela tenha que retornar ao leito de um hospital, enfim, e ter que submeter Quer dizer, a isso. O que isso representa para a área da saúde? Representa, já há um caos na área da saúde, uma coisa monumental. Sim. Né? Uma coisa que também deixa a gente extremamente aflito.
Quer dizer, as coisas já estão caóticas nesse campo. E ainda com a questão da energia elétrica e do déficit agora em relação ao abastecimento hídrico também, quer dizer, junta uma série de coisas que é humanamente impossível estar bem e constituir algum preparo para melhoria de saúde se esses requisitos básicos eles não são bem administrados. Exato. Né? Quer dizer, na questão hídrica, por exemplo, a semana passada eu tive um exemplo na rua que eu moro. Quando saí para vir para fazer o programa, eu vi que tinha um vazamento na rua. Mas eu estava com pressa, não fotografei, não... Quando eu voltei à noite, eram 15 para as 10 da noite, no lugar que eu tinha visto o vazamento pela manhã, tinha um rombo quase do tamanho dessa mesa. E várias pessoas ali preocupadas, eu voltei e perguntei, mas o que está acontecendo, gente? Não, um carro caiu, ficou preso nesse buraco. E nós ligamos para o abastecimento de água, para Águas de Niterói, e eles nos informaram que só chegariam aqui daqui a uns 3 dias. Não é proporcional, né? Porque no caso desse, como a questão da água também é um serviço essencial, exatamente porque o ser humano não consegue viver sem água, até por conta da sua própria constituição corporal, é inviável viver sem água. O valor, em tempos de escassez que vivemos, né, inclusive porque a água, além de ser usada para consumo, ela também é usada para conversão da indústria, geração de energia elétrica também. Voltamos, a ligação da energia com a água é muito forte, são essenciais. São coisas básicas da vida. Então não se pode desperdiçar. A questão da água pela concessionária, a água também é um serviço concedido. Também passa por um regulamento do setor. Pois isso está transparente também no nosso município? Isso é uma coisa que pode ser apurada também, pode ser objeto de uma próxima pauta do nosso grupo. Porque a gente ouve falar muito e a gente constata, por exemplo, eu como moro na região oceânica, a gente lida muito diretamente, não tem um intermediário para ir lá olhar o seu hidrômetro, então é você que tem que olhar. Sim, conferência do próprio consumidor. Exatamente, você lida direto com as coisas. Há pouco tempo, por exemplo, a Águas de Niterói esteve lá na minha casa e, sem o meu consentimento, abriu lá e trocou o hidrômetro. Porque eu deveria ter sido informada. Eu não fui informada. Bom, trocaram arbitrariamente. Eu, então, indaguei e perguntei, bom, mas por quê? Não, porque isso já está muito antigo, já aquela conversa que não convence de forma alguma. É a falta de transparência de novo. Exatamente, a falta de transparência. Bom, eu então aceitei o hidrômetro novo. Agora, o que está acontecendo? A gente confirma que realmente há nos encanamentos uma proporção muito grande de ar e que esse hidrômetro agora, ele roda, se não tiver água no cano, o ar faz com que ele rode e marque um gasto que você não fez, uma água que você não usou. É comum esse tipo de reclamação, inclusive o consumidor que se sentir lesado a isso, ele pode se valer das vias judiciais cabíveis, porque isso talvez tenha que ser apurado no processo judicial mediante perícia. E a conta do consumidor pode e deve ser revista judicialmente, exatamente porque o consumo tem que aquilo que é cobrado tem que corresponder ao que foi consumido. É um pressuposto tanto do Código de Defesa do Consumidor, como também das normas que regulam a concessão do serviço de água. E volta também a questão da transparência. O poder público que cabe a fiscalização dessa concessão também cabe a gestão e diligência em favor do consumidor para ver se as boas práticas estão sendo aplicadas. Inclusive, cabe ao poder público, ante uma inobservância pela concessionária desses deveres, que são legais e também são contratuais, há previsão desses mesmos deveres no próprio contrato de concessão, a sanção administrativa, começando talvez com advertência e evoluindo no caso de práticas reiteradas nesse sentido. Pois é, então nós como população temos que cada vez mais, infelizmente, termos um desgaste diário num nível de estresse que fica difícil, né? Uma boa saúde num contexto desse tipo. Né? Quer dizer, a gente pode querer pintar a pílula, colorir um pouquinho, pintar de dourado, mas está complicado.
sem contar diretamente o que tem acontecido na área da saúde. A gente tem até um exemplo do próprio Dr. Gustavo, que eu, em conversa com ele antes da gente começar a programação, pedi a ele se a gente poderia tocar nesse assunto, mas eu acho que é um assunto que vem a calhar e que é um dado de informação muito proveitoso para nós, população, do que aconteceu com ele numa madrugada, foi isso? Foi à noite, eu tive um acidente doméstico, enfim, sofri um corte nessa pena da perna e tive que ser levado às pressas ao pronto-socorro, no hospital particular aqui de Niterói. E, por sorte, tem um amigo médico e nessa correria para resolver para onde iria, para resolver que tinha que ser feita uma medida, um atendimento pronto, imediato sob risco de vida. Sim. E esse meu amigo se dirigiu ao hospital e, chegando lá, ele foi barrado pela equipe de enfermagem e ele teve que se valer da prerrogativa dele enquanto médico de atender seus pacientes em qualquer estabelecimento de acesso à saúde. Então, e eu, como advogado, mesmo ali padecendo da situação, né, e tive que advogar em causa própria, a gente conseguiu viabilizar isso, mas infelizmente o que se constata na grande maioria dos casos é a dificuldade realmente nesse pronto atendimento dessas demandas, inclusive na questão da anamnese prévia. A questão de saúde pública tem que ser muito bem tratada e muito bem repensada da forma como feita. Também. Não. Quer dizer, se você não fosse advogado, talvez você não estivesse aqui batendo papo com a gente. Possivelmente não estaríamos aqui conversando hoje. Não é? Exatamente. Quer dizer, quantas pessoas teriam como resolver essa situação se elas não têm um conhecimento, um entendimento, né, e podem formalizar uma atitude mais É por isso que é importante a difusão desses direitos, que são direitos do consumidor, mas também são direitos do cidadão de uma forma geral. Sim, e falamos de saúde pública, a saúde pública é uma garantia do cidadão brasileiro. Ele tem direito ao acesso a esse serviço, que é um serviço público, a saúde é um serviço público, que também é permitido ao particular explorar, em caráter suplementar ao público. Então, qualquer cidadão pode tem esse direito de acesso e tem que fazer valer. No caso de uma negativa a esse atendimento, qual o procedimento tomar? A quem dirigir? Eu quero te ouvir no sentido do seguinte, há, vamos dizer, um complicador num certo atendimento de uma situação médica de urgência. A quem recorrer nesse momento? Aí você até recorre a um advogado, recorre a um juiz e consegue uma liminar. Exato. Mas aí, para essa liminar ser cumprida... Nesses casos, por exemplo, de pronto atendimento, vamos começar com esse que foi o assunto que já estamos tratando. Sim, com certeza. No pronto atendimento, eu recomendaria o acesso por meio do plantão judicial, se tiver algum advogado próximo ou se não tiver, o próprio contato no Tribunal de Justiça. Tem uma equipe de advogados. Tem plantão judicial 24 horas. A melhor forma de obter informação é por meio do telefone do próprio Tribunal de Justiça, que é o 3133-2000. 3133-2000, Exato. Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, você consegue ter o acesso à informação de qual juízo será o responsável pelo plantão, que é cíclico, não é sempre o mesmo juízo. Pode ser que, por exemplo, aqui de Niterói seja o juízo de São Gonçalo. Então é bom verificar isso antes de ir, exatamente para não perder tempo, porque o tempo é precioso nesse caso. E no plantão judicial vai ser feita a análise do caso e o juiz, avaliando que estão presentes os requisitos necessários, ele vai deferir a tutela antecipada, determinando o atendimento, a internação desse paciente no hospital. Por exemplo, pode ser também um caso de, talvez, negativa de cobertura de plano de saúde, que é uma outra situação, mas que também recomendo a mesma via de procedimento. Existem outros casos também que nós detectamos em sede de controle judicial, que, por exemplo, como os casos de fornecimento de medicação, que são casos mais específicos, tem que ser feita a prova da necessidade, e dependendo de caso em caso também... Perícia, dependendo... Pode ser também um caso de se recorrer à antecipação de tutela, dependendo da necessidade desse medicamento. Agora, eu gostaria muito do seu parecer aí nessa questão da própria liminar. Por exemplo, a gente vê que, às vezes, a pessoa até consegue a liminar, mas a instituição de saúde não cumpre a liminar. E aí? A questão toda é muito delicada, Beth. Porque, nesses casos, acaba se deslocando ao Poder Judiciário uma questão de política pública. E
a função do judiciário é analisar o caso e ter a sensibilidade. Quer dizer, será que o diante município poderia aí ser mais atuante nessas questões? O município é sempre bom que a atenção à saúde seja sempre alvo de maior zelo, né? Até porque é uma questão muito própria, afeta a vida humana, então é de extrema importância. Mas o que a gente verifica no dia a dia é que a gestão operacional da saúde é muito complicada, passa por uma rede de vários profissionais. A capacitação dos médicos que estão atendendo para aquele fim especial, não só a questão acadêmica, mas o trato humano da medicina. É o seguinte, até que ponto o judiciário consegue fazer uma análise da deficiência que existe real em termos médicos para aquele atendimento. Olha a lacuna que existe aí entre o conhecimento de um juiz, que é um conhecimento técnico, e uma direção de um hospital, quer dizer, quem é que faz esse intercâmbio para fazer essa leitura do que vai daqui para cá? É o advogado. Esse papel é o do advogado. E aí vem uma questão que a gente até já havia colocado, né? Já havíamos conversado sobre isso, que é a questão do processo eletrônico. A forma como você leva esses fatos ao conhecimento do judiciário, usualmente com o processo físico, ele era por escrito, né? Era uma questão de narrativa. Hoje, com o processo eletrônico, é possível, inclusive, você evoluir nessa forma de comunicação e tornar essa demonstração do fato que dá o suporte ao direito, por meio ter de mais vídeo, exatamente, por meio de um vídeo, de uma foto, ou seja, evoluir da linguagem escrita para não verbal, a corporal, a da imagem. Então, houve até uma facilitação da defesa desse direito e o acesso, vamos dizer assim, ao judiciário por meio do processo eletrônico. Foi uma peculiaridade do processo eletrônico que até vem sendo pouco utilizada nesse especial, ela pode ser até aprimorada. Nós ainda estamos um pouco apegados à ideologia do papel e da narrativa somente. Mas também vejo que alguns juízes, não todos, mas existem juízes que, por exemplo, até é mais comum em comarcas no interior, onde é mais fácil a mobilidade, o juiz ir até o local e verificar a situação de fato. Isso seria o ideal, mas infelizmente numa cidade, às vezes do porte de Niterói, o juiz com o volume de demandas que possui hoje, se para cada caso ele pudesse fazer isso daí, ele acho que passaria o dia em diligência para verificar as situações. Mas é mais uma missão, realmente vejo dessa forma, como uma missão do advogado, fazer essa interlocução daquele com que ele está representando e o Poder Judiciário. Então, no seu parecer, você acha que o advogado pode fazer, então, esse intercâmbio? Não só pode, como deve. E é por isso que reforço o que é dito pela própria Constituição. O advogado é essencial à administração da justiça. Então, o papel do advogado é muito importante nesse aspecto. Ele faz essa interlocução, né? Ele que vai fazer a interlocução. A atividade do advogado, a advocacia, um munus público, e exatamente a função dele é fazer essa postulação. Porque quem acaba fazendo essa interlocução são os familiares daquela pessoa que está já tão frágil, que às vezes está à porta da morte. E na maioria das vezes acaba sucumbindo mesmo. Sim, no caso de, por exemplo, um plantão, como a gente havia conversado anteriormente, quem acaba fazendo isso daí é a própria Defensoria Pública, às vezes numa situação de emergência, ele acaba prestando esse atendimento e fazendo análise preliminar, ou então é convocado até mesmo um advogado ad hoc para cumprir esse munus de postulação desse direito, ou em determinados casos pode até mesmo o juiz facultar que a parte postule isso daí e depois apresente o advogado para regularizar essa representação judicial. São formas de acesso. O importante nesses casos é sempre zelar pelo direito. A gente não pode haver um compromisso com a burocracia em detrimento do direito. É isso que temos que caminhar e buscar. Mas é o que a gente vê, mas infelizmente o que a gente vê ainda na nossa saúde, de uma maneira geral, é um excesso de burocracia, um entrave para que realmente a população possa gozar de um bem-estar melhor, de uma qualidade de vida. Há esses entraves burocráticos. Porque a questão hoje acaba, o que nós estamos discutindo é exatamente a questão do judiciário acabar tomando uma postura de política pública. O correto, no caso, seríamos conversar aqui, talvez, do Poder Executivo em sua política pública de assistência à saúde.
Operacionalizar isso de forma, isso aí de uma forma mais universal e mais transparente. Mais dinâmica. Sim, talvez com a divulgação dos dados, de valores investidos com a saúde, e talvez até com a questão prévia, talvez ao atendimento, que seria o caso de talvez de apoio nutricional, campanhas educativas, de esclarecimento, e com isso você conseguiria talvez reduzir essa gama de atendimentos em recuperação e restabelecimento da saúde, deslocar talvez um pouco o foco dessa área pós para a área prévia do problema. Sim, mas isso aliás, o fundamento da medicina é esse, gente. Por mais que a gente pense em cura, ainda, ontem estava conversando com a minha cardiologista, eu fui a ela e a gente fica naquela coisa de testa esse remédio, testa aquele remédio, e o colesterol não desceu com esse, vamos ver aquele, e eu conversando com ela, a gente trocava ideias e a gente dizia, pois é, né? Cada um é cada organismo é um organismo, cada um tem a sua dosagem, cada um tem a sua medicação, cada um reage de uma maneira. Então, olha, isso dá um trabalho que não é brincadeira. Beth, aí você me faz pensar o seguinte, e a área de educação e estudo, a parte aplicada à saúde pública, ou seja, quanto que seria desenvolvido, por que não também desenvolver essa parte também de fomento à pesquisa em atenção à saúde pública? Mas eu acho que o Brasil é carente mesmo. Você vê o mosquito da dengue, gente, não cabe na cabeça de ninguém de uma coisa que já tinha sido exterminada praticamente, voltou nessa volúpia desse jeito. Aí a culpa é de quem? Cai na população. A culpa é da população. Mas será que o Ministério da Saúde fez mesmo o papel direitinho? Será que o município fez, a Secretaria de Saúde fez seu papel direitinho? Olha, eu moro lá na região oceânica, torno a falar. Poucas vezes alguém foi colocar lá um inseticida, um remédiozinho, lá o que fosse, para o mosquito. Essa é a parte prévia. Ou seja, com isso, quantas pessoas não ocupariam leito que talvez poderiam ser usados para outras questões de maior relevância? A gente sabe disso. É aí que voltamos à questão. Acaba virando uma questão a ser resolvida pelo Poder Judiciário. A judicialização de política pública é uma questão extremamente complexa, porque em muitos dos casos, e aí eu vejo por questões às vezes de ordem hospitalar, é compelido ao diretor de um hospital, por exemplo, a determinar uma internação de um paciente. Em muitos dos casos, na defesa desses diretores, acaba suscitando o seguinte, tudo bem, eu vou atender a determinação do juízo, porém, para atender a determinação do juízo, eu tenho que liberar um leito, e com isso eu tenho que tirar uma pessoa que já está sendo atendida. Pois é. Doutor Gustavo, infelizmente, chegamos no finalzinho do nosso tempo, tá vendo como é que passa rápido? O Carlos falou a mesma coisa. Olha só, eu quero suas considerações finais para a gente fechar. Bom, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente é que agradece. Poder trazer essas questões. Abro também o canal da Frente da Advocacia Niteroense, coloco à disposição o nosso grupo de estudos aqui. Como é que seria o contato? Nós temos uma página no Facebook, Advocacia Niteroense. A pessoa pode deixar uma mensagem lá. Tem meu perfil pessoal também, Gustavo Fuscaldo, pode deixar uma mensagem lá também. Então, gente, Advocacia Niteroense. Estamos à disposição. Certo? E para você que nos assistiu, meu beijo até o próximo programa. Obrigado. Obrigada pela sua presença.